Fala aí, nação rubro-negra. Hoje temos muito papo, isso mesmo. Duas notícias que estão pegando fogo. A possível escalação do Flamengo no jogo contra o Cruzeiro. Felipe Luiz, após um treino duro, faz a sua escalação com os reserva. Isso, já viajou. Isso mesmo. Fala ali sobre os próximos confrontos e também a investigação que envolve o Bruno Henrique em uma suposta manipulação de apostas. Será que isso vai impactar no nosso Mengão amanhã? Vamos saber tudo, porque Vene Casagrande está trazendo todos os detalhes. Também o Esporte Agora e a ESPN Brasil. Então, gente, já vai aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sino para não perder nada que rola por aqui. Lembrando de deixar os créditos para Vene Casagrande, Esporte Agora e ESPN Brasil. Agora sim, vamos para o corte. Está a caminho de Belo Horizonte para o duelo com o Cruzeiro nessa quarta-feira. E no avião, 5 jogadores titulares do Flamengo não estarão. O Felipe Luiz vai poupar geral. E eu vou trazer para vocês aqui o provável time do Flamengo. Quem não viaja, a gente vai trazer todos os detalhes dessa preparação do Flamengo para encarar a Raposa lá em Belo Horizonte. A logística também, se os jogadores ficarão já lá em Belo Horizonte para o duelo com o Atlético Mineiro no domingo pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. Nós vamos falar sobre isso e muito mais, e tem também assunto polêmico no Flamengo. Pois é, teve jogador do Flamengo sendo acordado pela Polícia Federal, está sendo investigado. A Polícia Federal foi ao Ninho do Urubu, foi lá no quarto desse jogador, lá no Ninho do Urubu, pegar pertences dele, enfim, celular. A gente vai falar sobre essa situação, mais um caso de polícia no Flamengo, e eu vou dar aqui a minha opinião sobre esse assunto. Antes, quero falar sobre a nossa querida em casa de aposta. A gente acabou de dar essa informação da nossa parceira KTO. O atacante Bruno Henrique do Flamengo é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro. O jogador é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos no dia 1º de novembro de 2023, pelo Brasileirão, para beneficiar apostadores. Essa matéria é do G1.com, tá, pessoal? Na partida do ano passado, disputada em Brasília, Bruno Henrique entrou em campo pendurado com 2 cartões. Ele levou amarelo por falta e Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já perdia por 2-1. Ele reclamou depois do cartão de forma assintosa com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. Mais de 50 policiais federais cumpriram na manhã dessa quarta-feira 12 mandados de busca e apreensão. Não há mandados de prisão, isso precisa ser ressaltado, em endereços no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Minas Gerais, Lagoa Santa também, Minas Gerais, e Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Entre os endereços que são alvo da Polícia Federal no Rio estão o Ninho do Urubu, o CT do Flamengo e a casa do jogador do Flamengo, no caso Bruno Henrique, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Bruno Henrique estava na residência, onde foi apreendido apenas o celular. Outras pessoas no alvo são Elias Bassan Henrique Mosquete do Nascimento, Andril Salles Nascimento dos Reis, Douglas Ribeiro Pina Barcelos e Max Evangelista Amorim, residentes em Belo Horizonte, que é a cidade natal de Bruno Henrique. Todos são ex-jogadores ou jogadores amadores de futebol. E os valores chamam a atenção porque são valores pequenos. Vamos lá. Entre os valores identificados de apostas para Bruno Henrique tomar cartão no jogo estão os seguintes: 3.500 para ganhar 9.150, um lucro de R$ 6.100. Outra aposta de 2.300 para ganhar 7.000, que seria um lucro de R$ 4.700. E mais uma aposta de 1.500 para ganhar 4.550, que seria um lucro de R$ 3.050. Vamos trazer o lado do Flamengo, já eu comento essa situação. O Flamengo emitiu um comunicado oficial e disse o seguinte, que tomou conhecimento nesta data, ou seja, hoje, da existência de uma investigação ainda em curso versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas.
o clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. Importante esse último parágrafo. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente, treina e viaja com a delegação nessa quarta-feira para Belo Horizonte. Pessoal, isso é uma investigação. Eu vou falar aquilo que eu sempre falo nesses casos, o caso do Paquetá, o caso até mesmo do Luiz Henrique, atacante do Botafogo, que o portal UOL está fazendo várias matérias sobre essa situação, envolvendo também o jogador do Alvinegro. Gente, até que acabe a investigação, não tem como a gente dizer que ele é culpado, que ele é inocente, é esperar a investigação acabar. E aí a investigação acabando, obviamente a gente vai comentar aqui o resultado da investigação. O que eu posso dizer é o seguinte, o jogador tem que jogar, tem que ser relacionado. Eu acho que isso tudo parte do próprio jogador. Do próprio jogador. Se o jogador se sentir à vontade e com cabeça, com mental, para poder entrar em campo, exercer a sua profissão, exercer a sua função e ajudar o Flamengo, que no caso é o time, no Luiz Henrique Botafogo, o Lucas Paquetá, o clube dele lá na Inglaterra e também seleção brasileira, eu não vejo nenhum problema. O problema é se essa situação afetar o mental do jogador, o psicológico do jogador e isso acabar sendo refletido dentro de campo. No caso do Lucas Paquetá, eu acho que está refletido dentro de campo. Coincidência ou não, depois que iniciou esse processo de investigação, o Lucas Paquetá não conseguiu mais performar. O Bruno Henrique, talvez ele já soubesse dessa investigação, não sei, estou dando um exemplo aqui, hipoteticamente falando. Mas agora que se tornou público, talvez o mental pese mais. Mas se ele está viajando com a delegação, treinando normalmente, vai jogar, é porque a diretoria, o departamento de futebol já deve ter conversado com o atleta e o atleta deve ter dito que não, tá de boa, dá para jogar, que não vai atrapalhar, que não vai deixar essa situação atrapalhar dentro de campo. A ver, até porque o Bruno Henrique deve ser titular no jogo dessa quarta-feira contra o Cruzeiro. E por falar nesse jogo, Felipe Luiz encerrou a preparação, repito o que eu disse na introdução, 5 jogadores do time titular não vão nem viajar. O Flamengo informou que Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley ficarão no Rio de Janeiro enquanto a delegação viaja para Belo Horizonte. E sobre a logística, o Flamengo joga contra o Cruzeiro nessa quarta, retorna logo após o jogo, treina quinta, sexta e sábado no CT Ninho do Urubu e depois retorna para Belo Horizonte para encarar o Atlético Mineiro. Venê, mas se eles já estarão em Belo Horizonte, por que eles não ficam logo? Gente, a resposta é óbvia. O Flamengo desfruta de um dos melhores CTs do mundo. Eu não digo do Brasil e nem do cenário sul-americano. É do mundo. Tem uma estrutura absurda. De campo, de aparelho, de tudo. Material humano, de tudo. Não faz o menor sentido o Flamengo ficar hospedado quarta, quinta, sexta e sábado em um hotel lá em Belo Horizonte, focando na preparação para pegar o Atlético Mineiro. Aí treina no CT do Cruzeiro. A estrutura não é a mesma. Os materiais que os profissionais costumam utilizar não são os mesmos. É óbvio que é melhor você treinar no seu CT, tudo certinho. É um bate-volta. O Flamengo, pelo porte financeiro, tem condições de pagar um voo fretado. Então, é VAPT e VUPT. É isso. Até porque 5 jogadores titulares já vão estar no Rio de Janeiro. Venê, então, qual é o provável time que vai a campo? Pelo que eu apurei, porque com o Felipe Luiz não dá para cravar, porque ele confirma apenas na preleção, pelo que eu apurei, ele esboçou o seguinte time: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Alan, primeiro volante, Pulgar, segundo volante, e Alcaraz fazendo a função da Arrascaeta. Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Esse
é um provável time do Flamengo para pegar o Cruzeiro. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam que o Felipe Luiz está certo em poupar geral? Eu acho que está certo em poupar, de verdade mesmo. Ah, mas tá poupando porque tem, independentemente do motivo do jogador estar sendo poupado. Gente, domingo é uma decisão, é o único título que o Flamengo pode conquistar na temporada 2024. Não vale a pena você arriscar. Ah, você vai botar a Arrascaeta? Claro que não. Vai botar o Gerson para jogar? Claro que não. O Wesley tá jogando muita bola? Não. Ah, mas ele pode se machucar andando em casa. Beleza, mas a chance de se machucar andando em casa é muito menor do que jogando uma partida contra o Cruzeiro. Nós sabemos disso. Eu quero saber a opinião de vocês. Para mim tá certo em poupar. E para vocês? Vocês concordam ou não? E para finalizar nosso vídeo, galera, só para não passar batido, ontem a gente trouxe a informação que não procede que De La Cruz está infeliz no Flamengo, quer ir embora do Flamengo, quer ir embora do Rio de Janeiro para retornar ao River Plate. E hoje o próprio jogador veio a público em um comentário no Instagram e disse: as pessoas não devem acreditar em tudo o que as pessoas de fora dizem. Isso aí é mentira. Então tá aí o próprio De La Cruz confirmando a informação que nós apuramos e trouxemos aqui no canal Veni Casagrande. Dito isso, galera, O passado contra o Santos virou investigação policial. Uma consequência que poderia ter ficado apenas para uma rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado virou caso de polícia. O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de uma investigação do Ministério Público do Distrito Federal, que apura possíveis manipulações de resultados por meio de apostas esportivas. Ele levou um cartão amarelo e logo em seguida foi expulso no jogo contra o Santos, válido pela 31ª rodada do Brasileiro de 2023. Um relatório realizado por órgãos fiscalizadores apontou um alto número de apostas em cartões amarelos para o jogador naquela rodada, que teriam sido feitas por parentes do Bruno Henrique e um outro grupo ainda sob apuração. Nesta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. 2 no Rio de Janeiro, onde o Bruno Henrique mora, e 10 em Belo Horizonte, região metropolitana, onde o jogador nasceu. Nos relatórios, algumas apostas foram identificadas como suspeitas. R$ 3.050 para ganhar R$ 9.150, R$ 2.300 para ganhar R$ 7.000 e R$ 1.500 para ganhar R$ 4.550. As próprias casas de apostas alertaram sobre a quantidade das movimentações. Segundo a rádio CBN, entre os alvos da investigação estão o irmão, a cunhada e a prima do atleta. As duas empresas que Bruno é sócio e tem sede na região metropolitana de Belo Horizonte também teriam recebido mandados. Ainda segundo a reportagem da rádio, um dia antes da rodada, a probabilidade de Bruno levar cartão era de 20%. E com as apostas feitas, passou para cerca de 90%. O STJD recebeu o relatório das pesquisas, não encontrou anormalidade e arquivou o processo. É necessário primeiro se aguardar o desenrolar da investigação criminal em curso, que está sendo realizada por autoridades com poderes de investigação que envolvem busca e apreensão, como que foi realizado, quebra de sigilo, ação controlada, dentre outros, e posteriormente, havendo a demonstração de que houve a ocorrência de irregularidades, sem dúvida, esse elemento é objeto de compartilhamento com a Justiça Desportiva para que as ações adequadas sejam propostas no âmbito desportivo. Bruno Henrique viajou com o elenco para Belo Horizonte, onde o Flamengo enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, falou sobre o caso no embarque da delegação nesta terça. Conversei com o Felipe Luiz, também algumas coisas antes de entrar nessa conversa com ele, e ele treinou normalmente e seguiu as suas atividades normalmente, como estamos aqui indo para o jogo. Ele a todo momento estava muito tranquilo, dizendo que não teria absolutamente nada com isso, que ele também teria o maior interesse do mundo de entender o que aconteceu e, claro, estará pronto para a justiça, para qualquer situação
em que ele terá que dar explicações daqui para frente. O advogado especializado em direito esportivo, Cristiano Caus, aponta quais os próximos passos da investigação. Em relação à esfera criminal, deve-se agora concluir o inquérito para se possibilitar o oferecimento de denúncia. Com a tipificação no artigo 243 do CBJD, existem também a punição pela suspensão, e também a multa. Então, os atletas que não receberam valores são apenados por 180 a 360 dias. Os atletas que receberam valores de 360 a 720 dias, a reincidência, aí sim, ela é punida, sancionada com o banimento, além de multa de até R$100 mil. André Kfouri, é algo muito sério, algo que precisa ser investigado de uma maneira muito rigorosa, mas é algo que assusta porque a gente vê a proximidade com os familiares do Bruno Henrique. Eu não sei se no futuro próximo a gente vai ver essa proibição de familiares não poder fazer apostas também. Eu não sei o que vai acontecer, mas enquanto a gente começar a ver essa proximidade de apostas com lucros altos, como foi o que a gente viu de familiares de jogador de futebol, o negócio vai ficar muito difícil, muito complicado. É preciso investigar mesmo. Toda vez que existe um volume diferente do normal de apostas e isso está relacionado a uma ação de um jogador de futebol e as apostas podem ser conectadas, podem ser ligadas a parentes, familiares desse jogador, é preciso investigar, é preciso emitir ordens de busca, é preciso entender e ir até o fim para compreender de uma maneira completa o que aconteceu, o que deixou de acontecer, quem lucrou, quanto lucrou, quais foram as ações, quais são as conexões, e tudo precisa ser feito de maneira transparente e competente. Então, é possível que o Bruno Henrique, como ele alega, como o dirigente do Flamengo, Marcos Braz, nos disse nessa reportagem, é possível que o Bruno Henrique não tenha nada a ver com isso. Se ele não tiver, as investigações vão mostrar que ele não tem, mas é possível que ele tenha também. E é por isso que esse tipo de caso precisa ser investigado da maneira mais competente possível. Zupa, parece que cada vez mais a gente vai ver essas investigações acontecendo. E quando a gente fala, a gente precisa realmente do rigor das investigações, é por isso, porque a gente precisa manter o jogo limpo. Sim. Seja num caso de manipulação de resultado, nesse caso não é uma manipulação de resultado, uma manipulação esportiva, né, da licitude do jogo, da ética do jogo por si só, e isso já é muito grave. Assim, os indícios são muito fortes, né, as evidências, as apostas, de onde surgiram, eles são indícios muito fortes, o que leva um direcionamento para o Bruno Henrique muito direto. Mas existe uma questão que me desperta curiosidade sobre a interpretação dos fatos perante as autoridades, porque o Bruno Henrique pode ter tomado o cartão de propósito para beneficiar os apostadores? Pode. Não sei se sim ou se não, mas a investigação sugere que pode. Existe um outro lado, né? Que é a informação que o Bruno estava pendurado neste jogo. O jogo seguinte seria contra o Fortaleza, que ele perderia esse jogo pela suspensão, e voltaria no duelo contra o Palmeiras. Isso. Abrindo a possibilidade de ele ter tomado o cartão de propósito para estar em campo contra o Palmeiras, que era, em teoria, o jogo mais importante. Então vamos supor que os familiares, os amigos, talvez soubessem que ele iria tomar este cartão para estar à disposição contra o Palmeiras. Isso muda, de alguma forma, a interpretação? O fato de ele possivelmente, eventualmente, não ter tomado o cartão para beneficiar os apostadores, mas sim os apostadores terem feito a aposta porque sabiam que ele tomaria o cartão dentro de uma lógica esportiva para estar em campo contra o Palmeiras. Se essa for a linha de defesa, se esse for o encaminhamento, isso muda a interpretação de quão lícito ou ilícito é dentro da ética do jogo? Essa é uma curiosidade que eu tenho do ponto de vista das autoridades, sejam elas as autoridades policiais, seja ela a FIFA na interpretação esportiva, porque eu desconfio que essa seja uma das linhas de defesa trabalhada para esse caso. Isso a gente tem que aguardar para ver. O que eu acho que aconteceu é absolutamente irrelevante nesse caso. E assim, nesse
nesse caso, a investigação ela é muito importante, a apreensão de aparelhos eletrônicos, porque você pode estabelecer a comunicação ou a ausência de comunicação entre um jogador, entre um intermediário e as pessoas que fizeram as apostas e lucraram com elas. Esse cenário que o Gustavo apresenta de pessoas saberem, ou pelo menos acreditarem com muita ênfase na possibilidade de um jogador que por uma questão de suspensão forçaram um cartão para poder voltar num jogo que é mais importante, num mundo sem apostas, é quase tão antigo quanto os cartões no futebol. Os jogadores sempre trataram dessa forma. Sim. Pede cartão não. Força cartão, puxa a camisa, dá um tapa na bola. Esse tipo E o pior é que, assim, ele toma o amarelo, aí ele não foi o árbitro. Para começar, não foi falta. Ele dá um trampo ali no Soteldo, né? E aí ele xinga o árbitro. Ele faz a falta, o árbitro dá o amarelo, ele xinga o árbitro dá o vermelho direto. Ou seja, ele perdeu os 2 jogos. Ele perdeu um jogo pela suspensão do amarelo e a continuou pendurado. E a outra pela suspensão do vermelho. Assim, para além do que nós entendemos do que possa ter acontecido ou não, para além do caso individual, se o Bruno Henrique tem culpa ou não tem culpa neste caso, o fato é, o futebol mundial, mas o futebol brasileiro de uma maneira mais específica, ele convive com o problema na manipulação esportiva. Ele convive. É um problema real. No ano passado, a gente viu vários jogadores, jogador do Santos, jogador do Curitiba, jogador de times pequenos. Este é um problema que precisa ser enfrentado com seriedade. Nesses casos, com culpa comprovada. Exato. E investigações como essa. Há uma outra coisa que me desperta a curiosidade, esse episódio dos cartões, né? Aconteceu nos acréscimos. 50 minutos. Né? Um jogador que entra em campo já determinado a levar um cartão, ele precisa esperar os 50 minutos? Essas são conjecturas. Se ele toma o cartão no começo, ele passa o jogo inteiro pendurado. Pendurado, né? O negócio fica mais difícil. A questão ele pode agora, com todas essas apostas acontecendo, falar para seus familiares ou para qualquer pessoa que seja... Qual é o limite? Que ele vai receber um cartão amarelo, ele pode falar isso hoje em dia. Pois aí começa essa questão também. É muito difícil a gente Isso ele não discutir. Pode fazer também por causa da licitude. Eu vou tomar o maior cuidado com isso, do mercado de apostas. Sim. Porque isso é fraudar o mercado de apostas. Sim. Isso é dizer para uma pessoa, aposte porque isso vai acontecer. E a aposta num plano, digamos, honesto, ela é feita sem saber que as coisas vão acontecer. Ela é feita na possibilidade das coisas acontecerem e não na convicção de que elas vão acontecer. Então tem a questão esportiva e tem a questão da fraude do mercado de apostas. E é com essa fraude também que os próprios sites de apostas, aqueles que operam no Brasil, estão aparentemente preocupados, tanto que o monitoramento do nível anormal de apostas numa determinada ocorrência num jogo de futebol leva as pessoas a ficarem um pouco mais desconfiadas a respeito disso. Nesse caso, se não me engano, existem 3 apostas máximas num período curto de tempo. Na verdade, 9 apostas máximas em 3 casas de apostas. Exato. E assim, só para deixar claro, até o presente momento, o Flamengo faz o que tem que ser feito. Sim. Acompanhar de perto, estar de olho, porém oferecer ao jogador, claro, a presunção de inocência, porque o Bruno Henrique, por enquanto, é apenas investigado. Então, acho que a postura do Flamengo é uma postura de cautela que segue a linha que tem que ser. Pois é, só uma coisa. A defesa do Bruno Henrique, porque esse documento da FIFA e tem uma outra empresa que faz esse monitoramento, esses 2 documentos, eles já haviam falado à CBF, olha, existe aqui algo suspeito. Sim. A gente precisa olhar o que aconteceu nessa partida do Flamengo contra o Santos. E aí a gente viu que o STJD olhou, falou, não, tá tudo certo, a CBF também deixou para lá, o STJD acabou arquivando e agora a gente volta com toda essa história que aconteceu em 2023. A defesa do Bruno Henrique é o seguinte, sim, ele levou o cartão amarelo porque ele queria ficar fora da partida contra o Fortaleza para voltar no jogo contra o Palmeiras, mas a própria empresa que faz todo esse monitoramento e a FIFA, que também faz esse monitoramento de apostas, ela já falou que isso não é defesa, que eles não consideram a gente vai receber esse cartão amarelo de propósito, ou esse jogador quer receber esse cartão amarelo de propósito, como uma defesa, ou seja, já fica uma defesa um pouco mais fragilizada também. A gente fica pensando um milhão de coisas, né? Se ele queria tomar o cartão de propósito e ele tomou, por que ele continuou xingando o árbitro? Isso tem coisa que a gente fica tentando interpretar todos os fatos, né? Mas enfim, tem que esperar as investigações.
Vamos fazer o seguinte, fãs de esportes, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente... Quadrado, informação exclusiva, certamente vocês vão lembrar desse atacante colombiano, 36 anos de idade, que hoje joga como lateral. Passou pela seleção colombiana por muito tempo, também vestiu a camisa da Juventus da Itália por mais de 8 temporadas. Nas últimas temporadas esteve primeiro na Inter de Milão e agora defende a Atalanta. A informação que eu quero contar para vocês é que o Quadrado pretende jogar no Flamengo e ele fez esse recado chegar aos dirigentes do Fla por meio do Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, que foi seu parceiro durante muitos anos na própria Juventus. O Alexandro levou o recado aos dirigentes do Fla, que ficaram de analisar as possibilidades para eventualmente, em caso de interesse, apresentarem uma proposta. Só para explicar um pouquinho do momento do Quadrado, jogador que se mudou para a Atalanta na atual temporada, o time é o terceiro colocado no campeonato italiano, mas Quadrado não tem sido muito utilizado, são 7 partidas na atual temporada. Com a camisa da Juventus foram 314 partidas, com 27 gols marcados. O contrato dele na Atalanta se encerra em junho de 2025 e se o Flamengo demonstrar interesse, não descartaria a possibilidade até de uma rescisão de contrato com a Atalanta para chegar ao rubro-negro em janeiro do ano que vem. Vale a lembrança de que o Flamengo tem para esse setor Wesley e Varela, os dois podem deixar o clube. O Wesley praticamente negociado na metade do ano, na última hora o acordo acabou caindo. Só para completar sobre o Flamengo, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley não viajaram para Belo Horizonte e estão fora do confronto do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro nessa quarta-feira no Independência. Um provável Flamengo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Alcaraz e Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Preciso atualizar vocês agora sobre Hugo Souza. O goleiro permanecerá ou não no Corinthians para 2025? Ele foi perguntado sobre o tema depois da vitória do Timão por 2-0 contra o Palmeiras na Neoquímica Arena nessa segunda-feira. A resposta do Hugo, abre aspas, acho que isso é o presidente e a diretoria que vão resolver da melhor forma possível. Mas acho que eles não vão deixar que eu vá embora. Tenho certeza disso. Eu também não quero ir embora. E eu sei que isso vai ser resolvido da melhor forma possível, fecha aspas. Tem algumas partes super importantes. Do Hugo deixando claro a intenção dele em permanecer e confiando na palavra do Augusto Melo de que a questão com o Flamengo será solucionada. Só para vocês entenderem, contrato de empréstimo prevê a compra em 4 parcelas de 200 mil euros, totalizando 800 mil euros ou mais ou menos 5 milhões de reais. O Corinthians insiste em fazer essa compra de maneira parcelada, alegando que não tem esse dinheiro momentaneamente. Já o Flamengo prefere receber a grana à vista e já recusou a primeira garantia oferecida pelo Corinthians. Na oportunidade, o Timão havia colocado como um fiador o contrato da Brax. O problema é que esse contrato da Brax já havia sido utilizado como fiador na compra do Mateuzinho e não garantiu ao Flamengo uma das parcelas que atrasaram. Só para completar, o Corinthians tem prioridade na compra do Hugo com essas condições especiais somente até 30 de novembro. Então isso precisa ser resolvido ainda nesse mês. E aí há um outro problema. O Timão acaba de sofrer um transfer ban que vai impedi-lo de registrar atletas pelas 3 próximas janelas, a menos que solucione uma dívida de 6 milhões e 900 mil reais com o Fabián Balbuena, zagueiro que foi à FIFA para processar o Timão. Só para completar em relação ao Corinthians, Memphis Depay assumir provisoriamente o G4, obviamente o Flamengo joga amanhã, se o Flamengo perder realmente o Inter fica no G4, se o Flamengo ganhar, o Flamengo ultrapassa o Internacional. De qualquer forma, o Inter está caminhando para garantir essa vaga na Libertadores, acho que direta pelos campeões aí das Copas. Não, provavelmente, né? Porque a gente tem que imaginar os momentos do campeonato, né? O momento do Inter, nesse final de campeonato, é de ascensão. Então, acredito que ele vá continuar com esse momento de ascensão até o final e mantendo esse percentual de pontos, dificilmente o Inter fica fora. Curioso, né, para Flamengo e Internacional, que os dois ainda pensavam em título até o jogo atrasado, onde eles empataram e ficaram os dois atrás, né? Os dois perderam contatos com os líderes, principalmente o Inter, que está bem mais atrás que o Flamengo, mas tem essa oportunidade hoje, né? A gente não sabe qual vai ser o resultado do jogo do Botafogo. Para o Roger Machado, ele está brigando pelo título ainda. Outro duelo, esse atacante é investigado por suspeita de manipulação por cartões sofridos durante a derrota por 2-1 contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, no dia 1º de novembro de 2023. Familiares do atleta também são alvos das investigações e 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã dessa terça-feira.
Em pronunciamento oficial, o Flamengo reafirmou o total apoio e suporte ao atleta no decorrer dos eventos. Agora a gente vai escutar o Marcos Braz, porque o Flamengo embarcou hoje em direção a Belo Horizonte para o embate contra o Cruzeiro. E o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, deu detalhes de como o Flamengo ficou sabendo da notícia e se o Bruno Henrique segue com o elenco nesse restante da temporada. O Flamengo não é essa investigação. O Flamengo foi comunicado pela FIFA há um tempo atrás que teria um atleta sendo investigado. Isso passou para o STJD. O Flamengo chamou o atleta deu as explicações pertinentes na época. Parece que a CBF, em ato contínuo, passou para as autoridades, relatou às autoridades sobre isso aí. E aí, num segundo momento, aí ninguém tinha acesso, que estava em segredo de justiça, deflagrou essa operação aí, essa investigação. Isso foi num segundo momento. E, é claro, o Flamengo não sabia absolutamente de nada. Conversei com o Felipe Luiz, também algumas coisas antes de entrar nessa conversa com ele. E ele treinou normalmente e seguiu as suas atividades normalmente, como estamos aqui indo para o jogo. A gente também não pode ser irresponsável de achar que essa operação poderia ser feita depois das finais ou não. A gente não tem acesso aos autos, então eu não vou ser irresponsável. Situação complicada para o Flamengo, que embarcou hoje para o jogo contra o Cruzeiro. Inclusive, fez questão ali de publicar uma foto do Bruno Henrique nesse embarque dos jogadores. Situação complicada, a gente espera que não seja verdade, que só seja uma investigação, Léo. Mais desagradável, né? Mais um jogador do nosso futebol sendo investigado, que já é uma coisa suspeita e perigosa. Com certeza, né? E se ele já teve que ir ao STJD para falar sobre o caso, o STJD, obviamente, não tem o poder ali de polícia para julgá-lo, mas se o STJD pegou os depoimentos, pegou tudo que veio da FIFA e entregou para a polícia fazer uma investigação, é porque achou alguma base nisso, né? Eu não estou dizendo aqui que o Bruno Henrique é culpado, quem vai dizer isso é o juiz que vai julgar o caso, são os advogados que vão defender ou não o atleta e o clube no Flamengo, mas ninguém faz nada sem ter o indício, pelo menos, né? Então há um indício. Agora, a questão de ele poder jogar ou não, ou se isso foi deflagrado antes das finais ou não, é um fato que nem deveria ser comentado, né? Então, porque o jogador vai jogar uma final, eu não vou expedir um mandato de prisão, vou esperar ele jogar a final ou não vou esperar. Isso não existe, né? Então, quem levantou essa hipótese não foi o diretor do Flamengo, ficou claro ali, né? Ele, inclusive, falou que não vai nem comentar sobre isso. Eu acho que a gente nem deve comentar sobre isso também, né? Se houve um crime ou se houve uma investigação e alguém precisa ser indiciado, não interessa qual é a posição social ou até futebolística de alguém, no caso de um atleta, para jogar sobre isso. Agora, eu espero, viu, Isa, rapidinho, que os clubes chamem pessoas que conhecem de aposta esportiva e façam reuniões com os seus jogadores explicando como que se pega isso, que é muito fácil. Então, é muito fácil de explicar e é muito fácil do jogador entender. Até quem não entende muito vai entender. Porque os clubes têm essa responsabilidade, se não quiserem perder os seus jogadores. Porque é um dinheiro fácil, mas é um dinheiro que está rastreado. E qualquer um que fizer vai ser pego, entendeu? O Bruno Henrique ainda vai ser julgado, ninguém está julgando ele aqui antes. Vamos falar de bola, então, porque o Cruzeiro vai receber o Flamengo e deve ter força máxima no Mineirão. Vamos ao provável time do Fernando Diniz. Cássio no gol, William, João Marcelo, Vilauba, Marlon, Wallace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. E no ataque, Caio Jorge e Veron. Time forte, a dupla de ataque está fazendo gols, principalmente o Caio Jorge. Acho que é o melhor atacante do Cruzeiro nessa temporada, apesar do Matheus Pereira ter começado muito bem. Mas é força máxima, Léo, porque o Diniz está em busca da sua segunda vitória com o Cruzeiro. Exato, né? Ele pegou um momento ali difícil do Cruzeiro, mas que o time estava montado, bem montado, mas não conseguiu os resultados que
falando de expectativa de novo, né, que a diretoria não queria, fez a troca de técnico, ainda não conseguiu esses resultados, mas conseguiu pelo menos a vaga na final da Sul-Americana. Interessante desse ataque, né, é que ataque de seleção de base brasileira, né, o Verón foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-17, o Caio Jorge sempre foi das seleções de base, também como um artilheiro, e é um ataque com velocidade, bom poder de finalização, e a gente espera que na mão do Fernando Diniz, essas duas joias do futebol brasileiro, que estavam se perdendo, né, num certo momento. O Caio Jorge, no passado, estava jogando no Frosinone, sendo rebaixado para a segunda divisão da Itália. Né? O Verón estava encostado no time de Portugal, no Porto, veio jogar aqui, aquelas brincadeiras, se machucou, foi chamado de irresponsável, vazou vídeo. Então, eu espero que na mão do Diniz, esses caras que têm um potencial enorme para a seleção brasileira, joguem bem, voltem a jogar bem, porque o Brasil precisa desses jogadores para o futuro. Cruzeiro atualmente é o 8º na tabela e apesar de estar na final da Sul-Americana que dá uma vaga na Libertadores, não dá para vacilar, né? Porque é um jogo contra o Racing, um jogo complicado. O Racing já mostrou que bateu o Corinthians, então tem que ficar de olho também no Brasileirão. O Racing ele conseguiu vencer todos os jogos dentro de casa, né? Agora não tem mais casa, vai jogar num campo neutro. E assim, pegando a semifinal, a gente acompanhou a competição toda, mas o Cruzeiro é um time novo. O Racing é o mesmo time, quase os mesmos jogadores, o mesmo treinador. O Cruzeiro não, ele teve essa mudança, o investimento no mesmo ano, no meio do ano. As duas equipes, que jogaram nas semifinais, por exemplo, o Racing é favorito para ganhar a final, porque o Cruzeiro não jogou bem. O Cruzeiro passou de fase. O Cruzeiro ganhou o jogo, passou de fase, merecidamente, inclusive, só que não é um time pronto. O Racing eu vejo mais pronto para uma final de campeonato. Vamos com a escalação do Flamengo, que já está de olho no jogo de volta da final da Copa do Brasil. Então, vai poupar pelo menos 5 jogadores aí. Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Arrascaeta, Gabigol, não viajaram, por exemplo. Felipe Luiz vai escolher, ou escolheu provavelmente Rossi, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, no meio Alain, Pulgar e Alcaraz, e no ataque Matheus Gonçalves, Gonçalo Plata e Bruno Henrique. Time muito mexido aí, Felipe Luiz está com foco total no domingo, obviamente não podia ser diferente, mas quem diria, né, Léo? Esses dias o Gabigol só aparecia entre os reservas dos reservas. Agora ele é o poupado para jogar a decisão. Poupado para jogar decisão, impressionante, né? Ele tem esse talento para ganhar decisões. Eu não gosto muito do Flamengo já poupar jogadores para a final. Acho que o Flamengo tem um elenco muito grande. Se tiver uma perda de algum jogador, ele pode repor para a final do campeonato. Já tem alguns problemas, né, físicos, alguns jogadores, mas assim, eu não vejo o Campeonato Brasileiro totalmente fechado para o Flamengo e acho que o Flamengo tem que tentar pelo menos ficar entre os 4 primeiros, porque vai saber o que vai acontecer mais lá para frente, né? Então, se manter no topo do campeonato é importante. Dá para vencer o Cruzeiro com esse time? Óbvio que dá. O time é maravilhoso. Tem um monte de time que queria ter essa escalação inicial como titular, né? Então, pode acontecer? Óbvio que pode. Mas enfraquece o time e manda aquele sinal que não é um sinal claro, mas é um sinal que fica na cabeça do jogador. Se não estão indo todos, é porque o jogo de hoje é menos importante. E isso, às vezes, cai a concentração e o time acaba não conseguindo o resultado. Alcaraz ainda não convenceu. Não, mas a gente tem que pensar que nem todo jogador estrangeiro chega num time, chega no Brasil e pega a camisa e sai jogando, né? Muitos têm um problema de adaptação, chegou no meio da temporada, acho que é um grande jogador, ele vai conseguir melhorar no ano que vem, acho que não dá para ter pressa. E o Flamengo hoje, assim como o Palmeiras e outras equipes que estão bem estruturadas, elas têm esse tempo para os jogadores que não se adaptam logo de cara, né? Então, acho que não dá para ficar cobrando o Alcaraz, até o Plata, né? O Plata, as atuações dele até agora com a camisa do Flamengo, para mim, são horrorosas. Não valem nem 10% do que pagaram. Mas a gente não pode cravar que o jogador não vai dar certo. Tem que dar mais oportunidades para ele. E o Flamengo tem essa possibilidade de ir colocando esses jogadores aos poucos, inclusive o estadual do ano que vem, para essa ambientação. Quem também entra em campo? Então, nação, esse foi o vídeo. Aproveita e já deixa o seu like se ainda não deixou e também já se inscreve no canal se curtiu esse conteúdo e não esqueça de ativar o sininho para não perder nada que rola aqui. Lembrando que os créditos é para Vene Casagrande, Esporte Agora, ESPN Brasil e Nicola. Deixe também o seu para cá para o jogo do Flamengo contra o Atlético. Eu aposto na vitória do Mengão de 3-0.
Deixa aí a sua aposta. Até o próximo vídeo.